Fala pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso de automação de processos para não programadores. Nessa aula a gente vai falar basicamente sobre algumas tratativas, né, com strings, né? Então, como a gente pode manipular as strings a nosso favor, né, para o que a gente precisa fazer. E lá no finalzinho eu falei também um pouquinho sobre inteiros. Então, pessoal, confere o vídeo aí que ficou muito bom. E, João, abre a vinheta. Com o meu software aberto, né, eu pedi o chat GPT aqui para me ajudar a coletar algumas informações para mostrar para vocês. Eu trouxe para esse notepad aqui para a gente organizar melhor. Vamos lá, eu vou criar aqui uma nova... Na verdade, eu vou utilizar essa daqui que a gente já estava utilizando na aula 3, né, que a gente fala sobre variáveis e argumentos. E dessa vez a gente vai modificar de várias maneiras diferentes as variáveis string inteiras que a gente vai criar aqui. Então eu vou clicar aqui em abrir meu fluxo, né? Bom, de acordo com a aula 3, a gente tinha um inputzinho e a gente estava invocando um workflow, né? Um fluxograma do qual o robô entra dentro desse fluxo e enfim, trabalha as informações ali, né? Aqui o usuário imputa alguma informação, ou seja, ele insere alguma informação que é salva numa variável e aí o robô vai ler isso aí. Dessa vez o que a gente vai fazer é um pouco diferente. A gente vai pegar aqui vai manter isso aqui, só que a gente vai fazer certas tratativas nas variáveis. Então, eu vou clicar em mais aqui e eu vou trazer uma atividade chamada assign. Que assign, se eu não me engano, para o inglês é atribuir, né? Ou eu acho que é atribuir. Então, você vai nessa atividade atribuir, assign. O que ela faz, nada mais, nada menos, é dizer que uma variável agora é igual a um valor. Então, imagine você que eu digitei aqui nesse input, digitei o meu nome, né? Pedro. Né? E aí, eu vou digitar Pedro. Então, só para a gente recapitular como é que está sendo feita, tá? Na verdade, eu acho que ele só descreve no Notepad, né, Pedro. Então, vou escrever Pedro aqui, vou dar Enter, ele vai sair escrevendo, gente, no nosso... que já existia, né, para você ver como é que o robô é frágil. Vamos tirar esse Notepad, não vamos escrever em Notepad não. Vamos, na verdade, eu vou apagar tudo isso aqui apertando Delete, ó, cliquei aqui, e vou apagar tudo que tá aqui, ó. Se eu quiser eu posso fechar isso aqui, ó, colapsar, e aí tudo que tava lá dentro agora tá aqui dentro. Eu vou dar um Delete aqui, e vou trocar por uma atividade chamada Message Box, acho que eu já mostrei para vocês em outras aulas, que ela nada mais vai fazer do que mostrar uma informação numa janelinha. É só isso, tá? Então, a informação que a gente quer mostrar aqui é o argumento. Lembra que a gente tinha criado um argumento, e aí, dentro desse argumento, ele recebe a variável que está lá fora desse fluxo. Então, o argumento de entrada começa com o prefixo in, e aí tá lá, em texto que eu escrevi. Eu não vou fazer nenhuma tratativa aqui, apenas vou fazer o que eu já tinha feito antes. Vou botar para rodar de novo, vou escrever Pedro, e aí vocês vão ver a diferença entre escrever num notepad e escrever numa caixa de texto, né? Então vou escrever aqui Pedro, ele vai fazer o quê? Mostrar essa telinha aqui, escrito Pedro. Nada mais fez do que pegou a informação de um lado e trouxe para o outro. Agora o que a gente vai fazer é modificar essa informação que a gente inseriu através da manipulação dos dados, né? Usando os métodos das strings. Precisa ser um método de uma string, porque a informação que a gente está passando é uma string, né? Lembra que string é um conjunto de texto. Então, se eu quiser retirar, vamos supor, tá? Vamos supor a letra E da palavra Pedro, né? Vamos supor que ao invés de escrever Pedro, eu disse eu sou Pedro. Então tem duas letras E's aí, né? E aí a gente vai fazer isso agora. Eu vou trazer a atividade assign novamente. E aí eu vou apertar o F2 aqui para renomear ela. Vou apertar para a esquerda e vou escrever assim, ó. Método replace. E aí eu vou mandar esse código para vocês. Então, o método replace nada mais faz do que substitui um conjunto de caracteres por outro dentro de uma string. Muito fácil. Então a gente vai pegar aqui, ó, vai falar que o texto da aula 3, ou seja, a mesma variável que armazenou a informação quando eu escrevi, eu vou falar que agora eu vou modificar ela. Então eu preciso botar ela aqui, porque é ela que eu vou modificar. Então
Eu vou falar que ela, na verdade, é... Na verdade, eu vou criar uma outra para facilitar para vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, vou apagar, vou apertar Ctrl K, e aí ele vai criar uma nova variável com o nome que eu escrever. E aí eu vou botar o nome assim, texto alterado, que aí fica mais fácil para a gente entender. O texto alterado, que é essa variável que eu acabei de criar, se eu clicar aqui em variáveis, ó, tá aqui, ó, texto alterado. Criou uma nova variável sem ser o texto do exemplo da aula 3. Texto alterado será quem? Quem ele tem que ser? Bom, ele começa da escala maior, então ele tem que ser, já que eu vou usar a informação da variável do texto exemplo da aula 3, eu tenho que botar ele aqui. Então ele vai ser, ó, texto exemplo da aula 3. Se eu botar isso aqui e botar aqui agora um message box, vamos botar um message box aqui, e agora eu vou mostrar texto alterado. Texto alterado. Vou até apagar isso aqui que não faz mais parte da nossa aula. Vou apagar aqui. Ver que a aula vai rolando enquanto a gente vai pensando, né, gente? Eu vou mostrar aqui, ó, message box. Quando eu digitar o texto da aula 3 aqui, e eu falar que texto alterado é texto da aula 3, então, se eu mostrar na caixinha texto alterado, eu vou estar mostrando um valor igual ao texto exemplo da aula 3. Concorda? A gente fez só uma mudança aqui. E agora a gente vai usar alguns métodos para tratar a informação que a gente digitou na caixinha de texto, né, no input dialog. E aí eu vou falar aqui o seguinte, ó, texto exemplo da aula 3, ponto, replace, repara, replace, sei lá como é que vocês falam, abre aqui um parênteses e eu vou falar o seguinte, ó, abre aspas, tudo que tiver P, fecha aspas, vírgula, virará um C. Só um exemplo. Então, tudo no meu texto que tiver P, agora vai virar C. Repara que é um P maiúsculo, tá? Não se aplica a P minúsculo. Então, tudo que tiver P vira C. Se eu escrever Pedro no input dialog, essa variável vai se transformar e vai virar Cedro, né? Então, vamos ver aqui. Vou rodar e vou digitar Pedro novamente. Só Pedro, tá, gente? Para ficar fácil. Ó, virou Cedro. Por quê? A gente usou um método que altera as informações daquela variável. Só que aquela primeira variável, essa primeira que a gente criou, ela se chama texto exemplo da aula 3. Ela não é a variável que a gente está usando aqui, ó, texto alterado. Quer ver? Eu vou botar aqui um mais e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar um método chamado new, não, na verdade é VB new line, que nada mais é do que uma quebra de linha. Sabe quando você dá enter num textinho e ele pula para a próxima linha? É para isso que serve o VB new line. Eu vou, depois de escrever o VB new line, botar aqui a variável texto exemplo da aula 3. Então, repara, eu vou clicar aqui, ó. Aqui de um lado eu tenho o texto que foi alterado e, digamos, aqui desse lado eu tenho o texto original. Eu vou até modificar o nome dessa variável para texto original para a gente entender com mais facilidade. Então, texto original e texto alterado. Quando eu vim aqui, ó, digitei no meu diálogo de input e salvei na variável texto original, esse texto não mudou. Quem eu mudei foi a variável texto alterado. E eu falei, ó, robô, texto alterado, que é uma variável, é igual, repara o igualzinho aqui, ao texto original em que você substitui P por C. Só isso. Então, eu vou dar play de novo aqui e vocês vão ver que eu vou digitar aqui Pedro, beleza, e aí você vai ver de um lado Cedro e embaixo Pedro de novo, porque a gente não mexeu naquela variável. Então, a variável alterada chama Cedro e a variável não alterada continua sendo Pedro. E se tivesse vários P's lá, né? A gente usou o replace para o C. Lembra que eu falei, se for P maiúsculo, todos os P's maiúsculos são substituídos. Então, se eu escrever Pedro, pé, podre. Beleza, então você imagina que agora vai mudar para Cedro, Sé, Codre. E aí embaixo, obviamente, está escrito Pedro, pé, podre, porque é o texto original, é a variável que tem o texto original, a gente não mexeu em nada. Beleza, 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 interessante. Então agora, vamos ver o seguinte, se eu botar um P minúsculo, será que altera? Vamos ver.
Pedro com P minúsculo, pé com maiúsculo e podre com minúsculo de novo. Então, em tese, só deveria alterar o pé, né? Então, repara, ó, Pedro continua Pedro, o P maiúsculo do pé virou Sé e o podre que estava minúsculo continuou. Maneiro, legal, interessante. Então, você entendeu mais ou menos o replace. Mas tem uma última coisa que eu queria mostrar. E se eu quisesse substituir por nada, por string nenhuma, o que vocês acham que vai acontecer quando a gente escrever Pedro lá? Dá uma pausa no vídeo e pensa. Você substituiu a string P pela string nada, a string vazia, sem nenhuma informação. Então, você imagine que ele vai, adivinha, excluir todos os locais onde tiver aquela letra P. Então, se eu escrever Pedro de novo com maiúscula, pé de novo com maiúscula e podre de novo com maiúscula, então todos os P maiúsculos somem, porque eu substituí o P por nada. Então, Edro é odre. E a de baixo está correto, né? Pedro pé podre, que é a variável original. Então, repara o seguinte, galera. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para vocês verem com mais facilidade, ó. Você tem que usar o replace, abrir parênteses, abrir a aspa dupla. Quando você for trocar de string, bota o vírgula e depois bota a segunda string. Então, replace string, vírgula, string. Então, você vai substituir uma string por outra. Maravilha. E se eu quiser botar mais de uma letra, eu posso? Então, vamos ver. Eu vou escrever aqui, ó, Pedro. Quase Pedro tudo. E aqui eu vou botar João. Vou mudar tudo. Vou botar Pedro. Quase tudo que é Pedro vira João. Na verdade, eu vou até botar Pedro tudo aqui para não confundir a cabeça de vocês. Então, aonde estiver escrito Pedro na minha string, vai virar João. Então, eu vou dar um play aqui. Repara, eu não sei se eu botei com P maiúsculo, acho que eu botei. Então, se tiver um Pedro com P minúsculo, não vai. A gente vai ver aqui, ó. Primeiro, Pedro com P maiúsculo deve virar João, de acordo com a nossa tratativa. Pedro com P minúsculo não vai virar João, porque eu disse no replace que todo aquele conteúdo de texto deve ser idêntico para ser substituído por João. Qualquer coisa diferente disso, ele não vai ser alterado. Então, Pedro por Pedro, repara que onde estava escrito Pedro certinho, de acordo com o nosso método, virou João, e o que não estava tão parecido com o nosso método não foi modificado. E se, uma última coisa, não tivesse escrito Pedro em lugar nenhum? E se eu não tivesse escrito Pedro em lugar nenhum? Será que o meu robô dá algum erro? Vamos ver. Então eu vou escrever só João Pé Podre também, nosso editor. João Pé Podre, não está escrito Pedro em lugar nenhum, então, gente, não vai mudar nada. Não dá erro. Então, se ele não encontrar, ele só não substitui, tá? Acho que isso aqui é tudo do método replace que você precisa entender agora, né? Vamos para o próximo método, deixa eu ver aqui qual foi. Substring, né? A gente vai falar, então, como que... Ah, tá, a gente nem falou da concatenação, né? Vamos falar da concatenação, a gente já saiu falando do replace, que eu acho mais legal. A concatenação é o seguinte, imagina, vamos lá, que eu tenho aqui duas variáveis. Eu vou apagar dessa vez aqui o input, tá, gente? E vou botar um outro assign, e que a gente vai chamar agora de, ao invés de ser texto original ou texto alterado, eu vou chamar assim, ó, texto 1 e texto 2. E vou botar texto 3 aqui também para ficar bem claro para vocês. Todos os textos aqui são só variáveis, nesse momento elas estão vazias. E o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente concatena essas informações. Se eu quisesse uma caixa de texto com as 3 informações juntas ali, é muito simples. Eu já até mostrei ali embaixo, aqui, ó. É só você botar um mais entre cada texto. Então, eu vou falar que texto 1 é... Peraí que eu botei aqui uma aspa única ali a mais. Eu vou falar assim, ó. Hoje... E aí vou escrever no texto 1 hoje. E no texto 2 eu vou escrever está. Eu vou escrever sem o E maiúsculo para ficar bonito. E aqui no texto 3, deixa eu botar um outro assign aqui. E eu vou falar texto 3, ele vai ser... texto 3 que chama, né? Beleza. Ele vai ser calor. Está calor. Hoje está calor. Maravilha. Então, o que você imagina? Que quando eu vim aqui botar texto 3 mais texto 2, mais texto 2 mais texto 3, o que o robô vai fazer quando a gente soma
strings, a gente, na verdade, está concatenando essas strings. Ou seja, a gente está colando uma na outra, literalmente, sem nenhum... sem nenhuma variação. É exatamente isso. A gente está colando uma informação na outra de uma maneira bem direta. Então, reparem, eu não coloquei nenhum espaço na minha string. Então, se eu der play aqui, ele não vai me perguntar mais nada, né, para escrever, porque eu apaguei aquela atividade, ele vai direto escrever, olha, hoje está calor, tudo junto. Eu não botei espaço, então ele não vai botar espaço. Ele vai exatamente colar um texto no outro, só isso. Se eu quiser botar espaço, o que eu posso fazer? Tem várias formas de fazer isso, você pode fazer de uma forma diferente. Eu vou vir aqui e vou botar entre aspas um espaço. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Eu abri aspas, né, indicando que eu vou começar a falar uma string e botei só um espaço lá dentro. E aí vou fazer isso aqui também. É claro que eu tive que botar um outro mais aqui, porque se eu não botasse, ó, ele dá um erro, ó. Ele espera um novo mais, ele fala, ó, ele tá esperando alguma coisa. Deu um erro. Então, eu nunca entendi esse erro, porque ele fala que tá esperando um parênteses, mas na verdade ele tá esperando um mais, tá? Então, o mais sumiu o erro. Vou botar um outro espaço aqui e vou botar mais de novo. Então, quando eu der play, agora o nosso texto vai estar bonitinho. Hoje está calor, maravilha. Tá sempre calor aqui no Rio, gente, é impressionante. Beleza, então, agora é só isso. Concatenar é só isso, gente. É você entender que com strings, se você somar, você cola uma na outra. Imagina que com números inteiros, não vai ser assim. Se você somar 5 mais 4, não vai dar 54, vai dar 9. Se for inteiro, tá, gente? Se for o tipo int 32. Se for string, quer testar? Vamos ver aqui, ó. String 1 eu vou botar 5, string 2 eu vou botar 6 e string 3 eu vou botar 1. Então, 5 mais 6 deve dar 11, mais 1 devia dar 12. Como eu vou concatenar tudo aqui, eu estou deixando espaço para vocês verem como é que vai ficar. Então, vai ficar 5, espaço 6, espaço 1. Ele não vai somar, né? Ele vai só colar, porque isso é uma string, não é um inteiro. Se você precisar fazer uma conta, você precisa usar o tipo de variável int32. Beleza, beleza. Então, falamos da concatenação, vamos para a substring. A substring, na verdade, a gente vai usar quando precisar tirar um pedaço de uma string. E aí esse pedaço ele vai estar indexado. O que é indexado? Significa que ele vai estar numa posição que você vai dizer. Então a gente vai ver isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos deixar o texto 1 só. Vamos apagar tudo isso aqui. Isso aí. O texto 1 vai ser um exemplo de coisas que geralmente acontecem no dia a dia do programador, é pegar um CPF para tratar. Então, a gente tem aqui o CPF, vou botar 123 456 789 -00. Beleza, um CPF de exemplo. E aí a gente vai falar assim, ó. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar os primeiros 3 números do meu CPF. Não sei para que eu preciso, mas geralmente você vai precisar usar substring em algum momento. Nada mais é do que isso. Você pegar um pedaço de uma string baseado na posição e em quantos caracteres você quer dada aquela posição. Então, eu vou escrever aqui, ó, substring. Vou abrir... Deixa eu botar na caixinha grande que fica legal para vocês verem. Substring, abrir o parênteses e eu vou falar o seguinte, ó. O primeiro índice da minha string, aonde está? Né? E aí a gente vai precisar entrar nesse assunto de índices. Imagina você que a gente tem esse texto aqui na nossa string. O primeiro índice da string é o 1. O segundo string é o 2. O terceiro índice é 3. Só que o índice em programação, em todas as linguagens de programação que eu conheço, pelo menos, índices começam pelo número 0. Então, o índice 0 da minha string é o caractere 1. Se aqui tivesse 9, o índice 0 da minha string seria 9. O índice 1 da minha string seria 2. O índice 2 seria aqui o que a gente está botando. Se eu quisesse botar aqui 7, seria 7. O índice 2 da minha string é 7, tá? Então vamos deixar aqui, vamos voltar para 1, 2, 3. Vai ficar mais fácil para a gente entender. Aqui eu vou querer o seguinte, ó. Substring do índice 0, eu quero 3 caracteres. Então,
Repara, aqui não começa com 0. Se eu botar 0 aqui, não faz o menor sentido, porque eu vou estar falando do índice 0, me dê 0 caracteres, e aí ele não vai dar nada. Então, por isso eu coloco aqui quantas eu quero. Se eu quiser 3, eu vou botar 3 aqui. Maravilha, então você imagina que essa tratativa, eu falar, ó, texto 1, ponto, substring 0, 3, significa me dê apenas as substrings do índice 0, 3 caracteres. Então, aqui na nossa message box, tem que estar só 1, 2, 3, tá? Vamos abrir aqui. Beleza, 1, 2, 3. Maravilha, muito simples. E se eu quisesse o 4, 5, 6, como é que eu faria? Vamos olhar. A gente tem aqui 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6. Então, a gente quer do índice 0, 1, 2, 3. 3 é o ponto. Então, do índice 4, ou seja, a partir do índice 4, eu também quero 3 caracteres. Então, será que eu errei? Vou dar um play aqui. Pode ser que eu tenha errado. Eu erro muito substring. Mas eu acho que é isso. 0, 1, 2, 3. A partir do 4, eu quero 3. Isso aí. 4, 5, 6. Tranquilo, galera. Então, esse é o método substring. Tá? Tem outras coisas para falar dele, eu não vou falar aqui nesse momento, porque já deve estar ficando um pouco difícil, né? Muito conteúdo que eu estou passando, né? Para quem não está acostumado com programação. Vamos pro próximo, então. Falei do replace, to upper e to lower, muito fácil, vai converter a string para tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Vamos testar isso aqui que eu gosto de falar. Vamos lá. Pedro está contente. Beleza. Então aqui o que está na nossa variável agora, texto 1, tá, é isso aqui, ó, Pedro está contente. Se eu quisesse jogar tudo isso aí para letra maiúscula, é muito simples, eu só vou vir aqui e vou escrever to, ver que o robô não retornou nada, a gente apaga e escreve de novo, ou aperta Ctrl espaço, to upper, pronto, só isso, texto 1 to upper, toda a string vai para texto maiúsculo. Vamos abrir aqui. Pedro está contente, maravilha. E se for para texto tudo minúsculo, repara que a gente tem um P maiúsculo aqui. Eu vou botar outras coisas aqui também, ó, em maiúsculo, para a gente ver como é que ele diminui. Ao invés de botar to upper, eu vou botar to lower. To lower. E aí, vou dar play de novo. Tudo que está maiúsculo naquela string vira minúsculo. Viu? Muito tranquilo, né, gente? Ó, queria deixar agora aqui aquela mensagem, né? Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa um like, ou dislike também, se você, enfim, não gostou do que a gente está apresentando aqui, deixa um comentário, né? É muito importante para a gente que você comente, a gente vai responder todos os comentários. Se tiver alguma dúvida sobre o seu projeto especificamente, coloca aqui embaixo que a gente vai te ajudar. Compartilhe o vídeo com seus amigos, né? Compartilhe lá na sua rede social. Como você pode ver, esse canal ele é muito pequeno, ele começou agora, então isso é de suma importância pra gente, né? Ser mostrado para outras pessoas. Beleza, vamos continuar. A gente tem o trim, né? O trim nada mais vai fazer do que tirar os espaços que ficam no início e no fim da minha string. Então, muitas vezes você vai coletar uma informação ou num site, ou numa tabela, ou num e-mail, e lá o usuário que escreveu aquela informação, ele jogou um espaço no final ou no início. Ou então você tem um texto PDF gigante, você está trabalhando aquele texto ali, e aí você vai precisar tirar os espaços finais porque você não sabe se vai ter ou não vai ter. Muito simples, tá, gente? Então eu vou botar aqui alguns espaços, ó. Pedro está contente. Vou botar uns espaços, e aí 3 espaços antes, 3 espaços no final, e vou mostrar o texto aqui duro. Eu não sei se o Message Box vai me mostrar os espaços no meio e no final, mas a gente pode ver. Ó, ficou meio estranho, tá vendo? Tá aqui, ó, ficou meio no meio, aqui ficou meio no meio também, então os espaços estão sendo mostrados. Se eu quiser arrancar esse espaço, todos os espaços, eu vou vir aqui e vou escrever trim. Trim puro, sem ser o trim end ou o trim início, não lembro como é que é o nome, trim start ou trim end, só o trim puro arranca o espaço dos dois lados, tanto do início quanto do fim. Então você já imagina o que o trim start e o que o trim end vai fazer, né? O trim start vai arrancar os espaços só do início e o trim end vai arrancar os espaços só do final. O trim que eu estou usando é o trim padrão, que arranca tanto do final quanto do início. Então, basicamente, vamos ver aqui. Beleza, ó, arrancou. Você vê que aqui no início já não está mais indo tanto pro meio e aqui também não está indo tanto pro meio. Muito fácil, né, galera? Split, não vou falar agora, vai ser na próxima aula. Length pode ser agora. Length nada mais vamos ver aqui.
do que ele vai te dar um número. Ele vai receber uma string, ele vai te dar um número de quantos caracteres tem aquela string. Muitas vezes, vamos botar o CPF aqui de novo, que eu gosto do CPF, porque ele é muito bom. 456, 789, não precisa ter os valores certinhos, mas assim, a gente sabe que um CPF tem 123.456.789-12, 14 caracteres, né? São 11 dos números e mais 3 dos pontos. Então, vamos imaginar que você está com um robô e você precisa coletar um CPF em algum campo de texto, só que aquele campo de texto ali, o usuário que escrevia, como eram vários colaboradores que utilizavam aquele programa, muitos escreviam CPF com ponto e traço, outros escreviam só com números, sem botar ponto e traço, outros escreviam só com o traço no final, tem de tudo. Então, como é que você trava para dizer, olha, tem um erro nessa digitação aqui? Tem várias formas, mas como a gente está falando do length, que vai te mostrar quantos caracteres uma string tem, você já imagina que se tem menos de 14 caracteres, significa que meu CPF não está no formato correto, preciso fazer alguma tratativa ali. Ou, se, eu sei que tem 14, mas eu estou vendo 15, então da mesma maneira tem alguma coisa estranha com esse CPF. Então, eu vou vir aqui, texto 1.length, muito fácil, galera. É literalmente só isso, você vai escrever length, e ele vai falar, tá, nessa string aqui tem tantos caracteres. Vamos ver como é que ele vai mostrar. 14 caracteres. Maravilha. Bom, o length é só isso, tá? Não tem muita coisa mais que isso, não. Deixa eu ver outros aqui. Deixa eu ir apagando os que eu já sei que eu já falei. Todos para aqui para cima eu já falei. Falta o split. Tá, falta esse aqui. Eu posso encontrar a posição de um caractere, né? Então, não vou falar dele agora também. Eu acho que o vídeo agora pode acabar, né? A gente já falou muita coisa. A gente vai continuar nesses métodos aqui, né, na próxima aula. A próxima aula, como a gente vai falar desses métodos, ela pode ser um pouquinho mais complexa, né? Vamos passar para os inteiros agora, coisa rápida, tá, gente? Eu vou vir aqui nas minhas variáveis e vou mudar, ao invés de ser texto, eu vou chamar de inteiro 1. E aqui o tipo da variável não pode ser mais string, lembra? Agora a gente está fazendo conta, um inteiro. Então, int 32. E aí eu vou botar aqui um outro inteiro que eu vou chamar de inteiro 2, que eu também vou nomear. Eu também vou botar o tipo de int 32. O robô vai dar um erro aqui, é normal, tá? Por quê? Porque eu estou tentando botar aspas num número. Não posso, aspas é um caractere. Da mesma maneira, eu estou querendo botar um traço aqui, não posso. Então, vamos apagar tudo isso e eu vou botar aqui o valor 50. Pronto. Só 50 sem aspas, sem aspas. Tudo que tiver aspas é string, tá? Lembra disso. Sem aspas, valor 50. E aqui eu vou mostrar o inteiro 1. Aí eu vou até botar um segundo aqui pra gente ficar mais acostumado. Vou botar um outro assign aqui que eu vou chamar o seguinte. Eu vou falar aqui inteiro 2, né, que é o que a gente criou ali embaixo. O inteiro 2 é 100. O valor dele é 100. Então você imagina que se eu somar inteiro 1 com inteiro 2, eu vou ter o valor 150. Eu não vou mais colar, porque agora não é mais inteiro, é uma string. Quer dizer, não é mais string, é um inteiro. Então ele vai fazer a conta. A conta é isso aí. 150. E se eu precisar multiplicar? Não, se eu precisar diminuir, bota o tracinho. Quanto é 50 menos 100? É menos 50, né? Então, o robô tem que mostrar menos 50. Vamos ver. Menos 50, maravilha. A gente está falando de um inteiro, tá? Não são números naturais, por isso vai até o negativo também. Então, se eu precisar multiplicar, eu não sei quanto é que é 50 vezes 100, né? Eu acho que eu sei sim, mas... Acho que é 5.000, né? Inteiro 1 vezes inteiro 2. A gente coloca o asterístico. E aí vai, 5.000. Ele multiplicou. Né? Então, da mesma maneira, eu posso dividir botando o barra. E repara que é o barra que começa da esquerda e vai para a direita. Não é o contra barra, tá? É o barra. Então, quanto que é 50 dividido por 100? Agora eu não sei, é 0.5? Ah, acertei, 0.5. Maravilha. Então... Beleza, então, e se eu tivesse aqui um terceiro número, que é o inteiro 3, ele não está criado aqui, ó, vamos criar um inteiro 3, a gente vai botar um inteiro aqui também, e a gente quer usar, igual a gente faz na matemática, os parênteses, né, a gente quer fazer uma conta antes para depois fazer a outra, isso funciona aqui na programação também, inclusive isso é muito utilizado. Vamos falar aqui o seguinte, para ficar fácil o nosso entendimento, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3... E aqui vai ser 4, que aí fica mais fácil para eu entender. Então, a gente vai falar o seguinte, ó.
inteiro 1, vou botar entre parênteses aqui, tá? Inteiro 1 mais inteiro 2. E aí, mais inteiro 3. Então, não, vou botar vezes aqui que fica mais bonito, pra gente poder fritar o nosso cérebro. Beleza, então inteiro 1 mais inteiro 2 dá 5, né? 2 mais 5, vezes 4 dá 20. Vamos fazer o teste. Deveria dar 20. 20, maravilha. E se eu fizer o seguinte, ó, trocar aqui e botar, na verdade, o parênteses aqui, ó, inteiro 2 vezes inteiro 3 mais inteiro 1. Inteiro 1 mais inteiro 2 vezes inteiro 3. Inteiro 2 mais inteiro 3 é 7 vezes 4, que deve dar 12. Mais 2 deve dar 14. Então, ele vai primeiro executar essa tarefa e depois essa tarefa. Tá, gente? Então, vou dar play de novo para vocês verem. E aí, vamos ver, 14, maravilha. Então, se eu fizesse de outra maneira, obviamente o resultado ia ser diferente, né? Galera, eu vou ficar por aqui, tá? Pra gente manter ainda a estrutura de meia hora por vídeo. Na próxima aula a gente vai continuar vendo isso. E se der tempo, a gente já pula para seletores para que a gente possa ver um pouco de interface, né? Ver o robô fazendo alguma coisa. Então, novamente, deixa o like, né? Comenta alguma coisa. Gostou, não gostou? Não aprendi isso? Podia falar melhor disso? Tá falando errado? Tudo pode acontecer, tá, gente? Compartilhe com seus amigos. Enfim, é isso, gente. Até a próxima aula.